A gente continua nesse assunto. Nesse início de governo, Lula precisa lidar com uma crise instalada entre os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o advogado e analista político Melilo Diniz. Está conectado aqui comigo. Melilo, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Wilker, e a todos da TV Pai Eterno. Alegria estar com vocês. Então, como que esse impasse entre os presidentes das duas casas pode atrapalhar o desenvolver do governo Lula? Olha, Wilker, a dinâmica do Congresso Nacional é uma dinâmica cada vez mais disputada entre o comando de Arthur Lira na Câmara dos Deputados e de Rodrigo Pacheco no Senado. A grande dificuldade é que os 513 deputados e os 81 senadores estão se transformando em empresas individuais, perderam a capacidade de uma articulação. E é diante deste quadro, dessa conjuntura, que o governo Lula enfrenta um dos seus maiores desafios. Dificilmente vai conseguir uma maioria no atacado, como foi nos seus dois primeiros governos. A tendência é uma maioria no varejo, disputando e discutindo cada um dos temas que o Congresso Nacional vai ter que debater, até porque a gente sabe que muitas das questões e soluções do país passam pelo Poder Legislativo. É nesse quadro que nós chegamos aos 100 dias do governo e, ao mesmo tempo, de uma muito complicada relação com o Parlamento brasileiro. Então a gente pode dizer que dessa vez Lula vai ter que dialogar mais para conseguir apoio para os projetos que considera ali essenciais, principalmente para reduzir sua rejeição, que a gente tem que lembrar que Lula também lida nesse momento com uma rejeição muito maior do que lidou lá no início dos seus dois primeiros governos, né? A rejeição se encontra aí no campo da opinião pública, e isso é natural depois de eleições tão disputadas e de um país ainda muito polarizado, onde a polarização, mais do que programática, é uma polarização afetiva. Agora, no caso do parlamento, há um duplo desafio. Primeiro, é a necessidade do permanente diálogo, e nisso o governo está tentando se empenhar. Mas há também um conjunto de demandas dos parlamentares, especialmente recursos e cargos, que acabam interferindo na qualidade da política. Nós tendemos a uma história onde o toma lá da cá ainda é muito constante na percepção dos parlamentares. E ao invés de eles se amarrarem em grandes projetos, eles se dedicam aos seus interesses particulares nesse modelo de empreendimento individual que a maioria deles pratica. Certo, Melilo. Agora, vamos fazer um balanço desses 100 dias rapidamente, porque o assunto econômico sempre foi o que gerou muita desconfiança por parte do famoso mercado financeiro, né, que a gente fala tanto. O nome de Fernando Haddad foi rejeitado no início, Lula manteve ali, colocou ele lá. Quero saber, depois de 100 dias, o governo já consegue uma aprovação maior quando a gente fala sobre as políticas econômicas? Ainda não, Wilker, até porque a economia brasileira patina há muito, não é só um problema do atual governo, e vai demorar pelo menos um pouco mais para deslanchar. Há uma conjuntura internacional, há uma crise causada por conta de vários fatores, a disputa China e Estados Unidos lá fora, a guerra na Ucrânia, e isso tudo interfere na economia brasileira de maneira muito forte. E, repito, não é de hoje, vem do governo Bolsonaro e agora também do governo Lula. Agora, o que nós temos aí de novidade são duas coisas. A primeira é uma proposta de arcabouço fiscal e de reforma tributária que está indo para o Congresso essa semana. Segundo aspecto é o fato, e eu quero insistir nesse ponto, é que o grande ministro da Economia não é Fernando Haddad, é Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem vários ministros econômicos, e aí, além de Haddad, você tem a Simone Tebet, você tem o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, você tem outros 2 ou 3 ministros, mas ele chamou para si a tarefa de deslanchar a economia. E isso é um passo muito arriscoso, porque se der errado,
não tem uma segunda instância, só tem o grupo de pessoas que estão a fazer a economia brasileira. Agora, há diversos desafios e o famoso mercado, na maioria das vezes, é meramente especulação, é ganhar dinheiro ali na variação do dólar, Tá nas certo. apostas das bolsas. Então, eu creio que a gente vai ter que olhar a economia sob outro ângulo, uma economia que resolva os problemas da maior parte da população, que não é o mercado. São muitos os problemas, né, as mazelas que a gente enfrenta hoje, como a fome, a pobreza, a perca da renda. Melilo, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas análises. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, até a próxima. Abraço.